Eu trabalho com criança de em torno de 9 anos. E você vê, assim, total apatia em relação à realidade. Videogame. Videogame. Display. Vídeo, videogame. Display. A Sociedade Americana de Pediatria, ela desaconselha o uso, assim, 0 exposição à tela até 3 anos de idade. E já é muito conservador, porque a exposição à tela, qualquer display, faz isso. Qualquer display? Não. Em geral, por que pornografia? Por que videogame? Por quê? Porque tem a noção do clímax. É o caminho para... moedinha, não sei o quê, docinho, papá. Entendeu? Então, é um clímax, clímax. Aumenta a dopamina. É claro que você vai ter uma apatia generalizada. Imagina, assistir uma aula 4 horas, um cara lá falando de metafísica. Porra! Ninguém aqui aguenta. Todo mundo tem Instagram, WhatsApp, todo mundo está acostumado a se mover com um nível de dopamina a mais. Entendeu? Então é claro que vai ter algo aqui que vai dizer, porra, não está elevando minha dopamina, Ítalo, dá uns gritos aí. Né? É normal. É assim mesmo. É um desafio da aula hoje. Que é óbvio. Imagina, quando vocês me assistem lá no Instagram, não sei o quê, tem uma série de... um display, está brilhando, está gritando, tem edição, tem som, tem texto, tem um monte, né? Não é assim que funciona? Tem um monte de estímulo. Quer dizer, você está explorando mais as possibilidades daquilo, a tua dopamina está mais envolvida com a coisa. Aqui é diferente. Aqui é um cara falando. Né? A dopamina não aumenta tanto. Faz sentido. Né? Você não tem uma tendência a explorar aquela possibilidade como você teria se tivesse outros recursos aqui. Só que a natureza do assunto que a gente está falando é incompatível com adicionar outros recursos aqui, entende? Então, é claro, você está ali, você é um professor de matemática. Você está dando aula para os moleques lá, 9 anos. Você vai competir mesmo com, porra, Minecraft? Olha para você, né? Claro que não. Não é isso? 10, 12, 14 anos não fossem expostas a videogame. Ela falou assim, o ideal é que essas crianças até 10, 12, 14 não fossem expostas a videogame. Eu vou te dar uma resposta que eu acho que mata a questão. Lá no Vale do Silício, lugar de onde vem toda a tecnologia, o colégio que atende os executivos dessas empresas não tem computador em sala de aula. Até o 3º ano, até o high school. Não tem. Eles não são trouxas, né? No filho dos outros, sim, no meu, não. Claro, óbvio. Isso aí mata o sujeito. Aí eu falei, Ítalo, não sei, não parece lógico. Por que então a gente não enfia display na sala de aula? Para os moleques prestarem atenção? É o que o pessoal está tentando fazer. Só que a vida não é um display. Não é um display. A vida não é um display. Então os moleques têm que ter a capacidade, não é que tem que ter, seria ideal, os que tiverem a capacidade de se engajar em atividades com dopamina normal, esses moleques vão ter uma puta vontade competitiva. Esse é o ponto. Não é que tem que fazer, cada um faz o que quiser, cada um educa seu filho como quiser, cada escola que toque o barco como ela quiser. Isso aí não dá para baixar um decreto, óbvio. Eu não sou desses, entendeu? Tinha que ser proibido. Sei lá, tinha que ser proibido. Tem que ter opções, cada um faz o que quer. Agora, aqueles que forem submetidos a isso vão ter uma baita vantagem competitiva. É óbvio. Você consegue, né? Aquela coisa, assim, eu só sei dirigir carro automático com, porra, ar-condicionado, não sei o que. Então tá, não. O cara que sabe dirigir Fusca, Ferrari, sabe dirigir qualquer outra coisa. Ele tem uma baita vantagem competitiva, né? Ele sabe mecânica, sabe não sei o que, ele sabe manobrar carro duro, ele sabe fazer tudo. Quando ele pegar um carro daqueles top, é ele, mole, né? Faz sentido isso, né? Então, me parece que é o caminho inverso. Né? Os colégios que tirarem a tecnologia, eles vão dar uma baita vantagem competitiva. Esses moleques vão ter muita vantagem competitiva. E se você pega uma criança que já está aí viciada, com esse nível de dopamina lá em cima por conta de videogame, se você simplesmente cortar, isso já... É um baita de um problema. recupera. Por exemplo, eu tinha um paciente obeso, autoestima baixíssima, o moleque era realmente ruim em tudo, né? Ele é obeso, feio, a família não gosta dele, o moleque assim era um caos. A única coisa que esse moleque fazia bem era jogar videogame. E fazia bem mesmo. O moleque era tipo campeão, 0-1 do videogame. Porque sabe que hoje videogame não se joga sozinho, né? A graça do videogame é jogar em grupo, online. Eu vou tirar isso do moleque, a única coisa que o moleque faz bem. Entende o problemão que a gente tem? Não é simples, não é uma coisa assim, tira e pronto. Não, calma aí, se eu tiro, esse moleque não tem mais nada. O único lugar onde o moleque se reconhece como alguém distinto é lá. Então temos um problema. Né? Temos um problema mesmo. Você vai ter que saber manobrar essa circunstância, essa situação. Ao mesmo tempo, eu vou emagrecendo o moleque, eu vou deixando o moleque forte, eu vou conversando com o moleque, eu vou encontrando um grupo social para o moleque, para em algum momento eu poder cortar. Agora, se o moleque é muito novinho, 9, 10 anos, corta e pronto. Corta e pronto. Corta e Com pronto. 16 anos... 16 anos você vai fazer o quê? O moleque dá um soco. Eu estou brincando, mas 16 anos, o moleque já tem vontade, já faz o que ele quer. É assim, vai padecer de uma educação que foi uma educação deformada até aquela idade. Isso. Claro.
Televisão não é a mesma coisa. Por quê? Porque não tem um clímax. O clímax da televisão ele é muito lento. Um desenho, um filme, ele demora muito para chegar no clímax. E é um clímax. Pornografia. Então, quantos clímaxes a pessoa quiser. Né? Quantos quiser. Vai mudando de vídeo. Né? Videogame é um clímax atrás do outro. Dá tiro na cabeça. Headshot, 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 headshot. Puta, é só clímax o videogame. É tanto clímax que, porra, nem tem mais clímax. Né? A televisão não. A televisão não é assim. Então, para aumentar a dopamina é isso. Assim, eu vou explorar os limites da possibilidade. Entendeu? Isso lembra forma. Não é isso? Não é isso? E algumas pessoas vão ter problema na dopamina. Na confecção da dopamina. Tá? Então, você vai se alimentar, você vai comer lá, tem fenilalanina em tudo. Todos os alimentos, um monte de alimento tem fenilalanina, isso aqui não falta, tá bom? A fenilalanina vira dentro do teu corpo L-tirosina, pela ação da fenilalanina hidroxilase. Até aí nada. Até aí nada. Tá? Mas aqui começa a ficar interessante, porque olha só. A L-tirosina, ela vira L-dopa. Pela ação dessa enzima aqui, tetraidrobiopterina. Tá bom? E a L-dopa é quem vira dopamina. Beleza? Essa é a cadeia de confecção da dopamina. Ítalo, e daí? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Tá? Porque até aí realmente morreu Neves, né? Mas, fenilalanina, vira L-tirosina, vira L-dopa, vira dopamina. Eu sei, Ítalo, já entendi que eu preciso de dopamina para funcionar, o negócio tem que estar mais ou menos ordenado, senão também eu me ferro. É isso aí. Cara, é isso aí. Tá? O que acontece? Tudo isso que está fora do quadradinho, a gente não controla. Não dá para enfiar isso no corpo da pessoa. A gente não enfia dopamina em ninguém. Porque se você então tem problema de dopamina, enfia a dopamina, está resolvido, porra. Né? Entende a questão? Quer dizer, o moleque está meio desanimado porque ele tem um puta estímulo de dopamina, aumenta isso aqui e acabou. Aumenta o nível basal de dopamina e, por comparação, o moleque volta ao normal. Não é isso? Não é assim. Você não consegue enfiar dopamina em ninguém. Você não controla o nível de dopamina, não tem remédio de dopamina, não tem assim, comprimido de dopamina, não tem isso. Tá? Você também não consegue mexer na fenilalanina direito, nem na L-dopa, nem as enzimas, olha só, as enzimas você sempre vai ter essas enzimas no teu corpo. Isso aqui dificilmente você vai ter um problema nelas. Tá? Então o que acontece? Percebe aqui comigo. Está conseguindo ver? Percebe aqui comigo. Para você fazer a L-tirosina virar L-dopa, você precisa de tetrahidrobiopterina. Tá? Mas precisa só disso? Precisa de mais uma coisa aqui, ó. Cobre. E daí, Ítalo? Tudo bem, cara. Mas tem uma coisa aqui que a gente tem que saber. O cobre, ele tem um antagonista no nosso corpo. O que significa isso? A gente ingere cobre. Né? O cobre tem nos alimentos, tem cobre. Mas tem um antagonista do cobre, chamado alumínio. Tá? Então, se estiver entrando alumínio em excesso no nosso corpo, o cobre é antagonizado. Ou seja, o alumínio se liga aqui na tetrahidrobiopterina e você não faz L-dopa. Tá ou não? A gente precisa ter cobre disponível numa quantidade suficiente para a tetrahidrobiopterina funcionar e transformar L-tirosina em L-dopa. Se você tem excesso de alumínio ou carência de cobre, entende isso ou não que eu estou falando aqui? Se você tem muito alumínio, o alumínio é o que antagoniza o cobre. Tá? O alumínio se liga aqui também, na tetrahidrobiopterina, e aí não forma L-dopa. Você fica com excesso de L-tirosina, porque você tem muito alumínio no teu corpo. Beleza, pessoal? E daí? E daí é o seguinte, hoje a gente tem alumínio abundantemente na dieta. Tá? Abundantemente na dieta. Tudo tem alumínio. Tudo tem alumínio. Quem passou desodorante hoje aerosol aqui? Alumínio pra caralho. Entendeu? Já antagonizou teu cobre. Panela, tu não sabe como é que a comida é feita. Alumínio pra caralho. Entendeu? Se a gente dosar o alumínio no sangue dos senhores aqui, certamente vai estar numa altura, vai estar muito elevado. Isso eu sei porque a gente faz isso no consultório. Entendeu? Os níveis de alumínio no sangue estão muito elevados. Então é normal a gente ter uma deficiência na produção, na síntese da dopamina. Tá ou não? Beleza? Só o cobre, Ítalo?
Não, imagina só, eu fui lá e resolvi esse problema. Vou dizer como resolve esse problema. Esse problema se resolve de 2 modos. Como é que faz isso? Através de um processo chamado quelação. Você vai lá e quela o alumínio. Tá? Quela vem do radical grego kelos, que é garra. Você agarra o alumínio e arranca ele do teu corpo. É um processo médico para fazer isso. Ou você suplementa cobre. Entendeu? Você dá mais cobre para a pessoa. Por isso você vai lá no Mundo Verde, na CNC, nessas lojas, aí tem um monte de coisa, suplemento de cobre. Entre outras coisas é para isso aqui. Ó. Entre outras coisas é para isso aqui. Tá? O cobre é um cofator universal. Ele serve para um monte de processo bioquímico no nosso corpo. E a gente está com problema de cobre. A maior parte de nós tem problema de cobre hoje. Beleza? Tá? Ah, Ítalo, só o cobre? Não. A gente vê aqui, ó. Para a L-dopa virar dopamina, a gente precisa da ação. A gente precisa também de uma outra vitamina, a vitamina B6. Porque se é uma dopa descarboxilase, não funciona. Tá? Então, veja. Sem cobre e sem B6, a síntese de dopamina ela fica prejudicada. Tá? Fica prejudicada. Então, quando a gente vê uma pessoa no consultório, a gente acha que ele tem uma alteração formal, você conversa com o cara e diz assim, cara, esse cara, por exemplo, uma depressão. Né? Imagina só, aqui a gente já está inaugurando outra forma de fazer diagnóstico. Né? Você olha para esse cara e fala, ele tem uma depressão. Vamos botar a depressão aqui como como entidade clínica para que a gente possa entender bem. A depressão, ela é diferente, eu não quero saber, né? Não precisa se acusar aqui, mas certamente alguém aqui, hoje, nesta sala, já teve diagnóstico de depressão. É óbvio, né? Porque epidemiologicamente falando, é claro que alguém daqui tem um diagnóstico de depressão. Né? Incluindo a mim, isso é uma possibilidade, né? Pode ser eu, pode ser qualquer um de nós aqui. Né? Temos umas 100 pessoas aqui dentro, certamente 10 a 20 pessoas já deprimiram, ou vão deprimir. Beleza? A depressão ela pode ter sido de um certo modo. Ela pode ter sido uma depressão, né? Que o cara tinha medo. Eu estou falando grosso modo, depois a gente expande isso. O cara tinha medo do mundo, medo, né? Tinha medo. A pessoa tinha uma dificuldade de visualizar projetos, né? Ou a pessoa tinha um sentimento de vazio, assim, de desconexão. Tá? O que isso lembra para a gente? Medo, problemas na matéria, projeção, problemas na forma e desconexão, questões do ser. Tá? Dá para a gente fazer essa classificação com muita segurança. E olha que curioso, a gente pode associar os neurotransmissores, são 3 neurotransmissores também. É dopamina, norepinefrina e serotonina. Cada um deles tem uma relação com essa percepção. Isso eu não estou inventando, é exatamente assim. Né? Alterações na dopamina a gente não viu, a gente tem questões na projeção do sujeito. Tá? Então tem uma analogia de sintoma, isso é muito maneiro, na verdade. Assim. Tem uma analogia de sintoma com o neurotransmissor que está faltando. E aí o que é interessante aqui? Interessante é o seguinte, olha só. Você pode suplementar, você pode resolver não, você pode mexer na dopamina suplementando a L-tirosina, cobre e fosfato de piridoxal, por exemplo. Olha só que curioso. Eu não falei que a fenilalanina hidroxilase, a tetrahidrobiopterina e a dopa de carboxilase nunca faltam? Quer dizer, uma ou outra pessoa vai ter alteração genética, mas aí não falta. Seria raríssimo isso. Tá? Então, se você vai e suplementa a L-tirosina, cobre e B6, em tese você põe a dopamina do cara no lugar. Tá? Porque a L-tirosina você compra. Tem suplemento de L-tirosina. Ítalo, pela competição, se eu suplementar com cobre ou B6, tendo alumínio em altas taxas, eu consigo corrigir? Só pela competição, mesmo tendo corrigir. Alumínio alto? Não preciso fazer o ideal seria fazer a quelação, mas é difícil ter um lugar que faça a quelação. Você vai lá e vai suplementar e vai falar para a pessoa ter um tipo, né, de comportamento diferente, excluir os alumínios. Excluir a exposição maciça aos alumínios, por exemplo. Minha irmã, por exemplo, não usa desodorante de alumínio. Usa um desodorante horroroso que não serve para nada. Né? Não estou dizendo que ela fica, mas ela me emprestou na viagem de São Paulo desodorante e para mim não resolveu, Lequinha. Confesso, o pessoal vinha me abraçar e dar beijo e não voltaram. Né? Então, porque o negócio era complicado. Ali. Então, eu posso pensar que Quem? Tá eu. Pacientes que têm depressão e são expostos a ambiente de trabalho que seja com alumínio, provavelmente pode ser por essa causa. E eu não consigo tirá-los desse ambiente. Se eu conseguir suplementar com cobre, B6, a competição
É Por isso. esse E o- nesses pacientes, de fato, expostos ao ambiente de trabalho de alumínio, você vai ter que ir lá e fazer uma quelação constante nesse cara. Dosar e quelar, dosar e quelar, dosar e quelar. Só Essa- que nós que não somos expostos assim, ocupacionalmente ao alumínio, a gente tem exposição básica. Sim. A gente vai suplementar com cobre em tese e resolve. Tá. E E baixas doses de alumínio já causariam... é essa- uma disputa, porque a gente não tem estudos, né, duplo cegos, randomizados, multicêntricos. Não tem estudo disso. Né? O que é um estudo duplo cego randomizado multicêntrico? É o que o corpo da ciência entende como um estudo que valida mesmo, ali, esse remédio funciona. É uma bobeira. Né? Algumas medicações só vão ser validadas por esse tipo de estudo. Tá, joia. Tá? Obrigada. Né? E, fala, Adriana. Equilibrou tudo isso, suplementou. Tá com a dopamina, beleza. Né? E a pessoa ainda continua com determinados sintomas, aí sim vamos ver uma outra questão. Outra questão, é isso aí. Aí sim, vamos ver que trata-se realmente de uma questão da Claro. forma em si. O que acontece? Tem uma coisa na epidemiologia, tem um conceito na epidemiologia chamado NNT. Né? Alguns sabem o que significa, outros não. NNT. Número necessário para tratar. Né? A nossa tentativa sempre é baixar o NNT. É sempre essa tentativa de qualquer clínico. O que é o NNT? Olha só. Então, imagina só um NNT de 9, por exemplo. O que é o NNT de 9? É o seguinte, olha só. Então, temos 9 meninas aqui. Né? 9 meninas aqui. Tá? O que é o NNT de 9? É o seguinte. Alguns remédios, a maior parte dos remédios da psiquiatria tem um NNT entre 8 e 12. Tá? Então, vamos falar que seja o NNT de 9. Então, imagina só que vocês, 9, apresentaram depressão e eu tratei vocês com um remédio qualquer, Lexapro, sei lá. Que o NNT do Lexapro é muito próximo de 9 mesmo. Que não é ruim, o NNT é curiosamente bom. O que significa isso? Significa o seguinte, eu preciso tratar 9 pessoas para uma ter o benefício do remédio. É assombroso, né? É isso aqui. A medicina funciona assim. A medicina não é 1 para 1, não. Vocês sabem disso. Por isso que o pessoal fala, mudei de remédio um monte de vezes. Para o desfecho clínico ser bom mesmo, assim, resolveu. Uma vai resolver. E 8 vão ficar derrapando. Melhorou um pouco. Né? Mudou de médico. Aí vai, por aí vai. Entendeu? Fala. Você vai notar o efeito disso aí o efeito amplo em 90 dias. Tem gente que a gente suplementa lá no consultório, o cara melhora não na hora, mas muito rápido. Tá? Mas a nossa ideia é sempre baixar o NNT. Então você vai dar lá o remédio da psiquiatria, você vai tomar o remédio da psiquiatria, mas a gente vai fazer outras coisas, né? Dentro da ética. Né? Então, sei lá, né? É de cada um. Mas assim, a gente vai fazer outras coisas para tentar baixar esse NNT. Entendeu por que baixar o NNT? Porque assim, aí quanto menor o NNT, quanto mais próximo de 1, melhor. O NNT de 1 é o quê? Eu trato uma pessoa e a pessoa melhora. Eu preciso de uma pessoa, vai melhorar em 100% dos casos. Não é assim. Na medicina quase não tem isso. Tá? Né? Se acham 9 ruim, tem procedimento cirúrgico que é 30. Né? Se eu falar trombectomia lá, o cara é 30 o NNT. É horrível, né? Digo assim, você tem que fazer 30 cirurgias para um cara se beneficiar. Mesmo assim. O desfecho clínico dele ser diferente, ser bom mesmo do que se você não tivesse feito nada. Né? É meio assombroso. A história da medicina é mal contada, ela é meio assombrosa, a história da medicina. Né? É isso mesmo. Né? Morre mais gente de erro médico nos Estados Unidos do que... um negócio terrível, né? É duro. Tem uns cálculos que ninguém faz, mas, por exemplo, o pessoal acha que quanto mais leito de CTI no hospital, melhor. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Tem um monte de estudo que fala assim, olha, você tem um número ótimo ali de leitos de CTI. Se você começa a ter mais leitos de CTI no hospital, mais gente morre. Não é que morre porque mais gente interna é mais grave, morre. Não. É que tu vai internar quem não tem que internar, porque você tem leito disponível, o pessoal vai pegar uma infecção e vai morrer. Entendeu? Então, nem tudo que parece é. É curioso isso, né? Interessante. Então, o NNT é isso. Por isso que a gente usa essas coisas, para tentar baixar o NNT. Entendeu? Foi a coisa da dopamina? Não, né? Mas vocês vão lembrar já. L-tirosina, cobre e B6. B12 não. E olha que curioso. Olha como é feita a norepinefrina. É a partir da dopamina. A norepinefrina, quando ela falta, a gente tem as pessoas têm quando ela está alterada, quando ela falta, as pessoas têm uma percepção de medo.
tá? De risco, de medo. Como se a matéria, o corpo não desse conta de enfrentar o mundo. Tá? Mas olha que curioso. Vocês viram lá naquele esqueminha metafísico que matéria e forma, elas estão muito ligadas uma com a outra? Né? E o ser é uma coisa que vem de fora. Vocês viram isso? Olha que curioso. A norepinefrina, quando ela está alterada, a pessoa tem uma percepção de medo, de pânico, de assim, eu tenho medo do mundo, de enfrentar o mundo. Como se a matéria estivesse em risco. E olha como é que a matéria, como é que a epinefrina é feita? A partir da dopamina. É como se tivesse um contínuo entre matéria e forma. Ou forma e matéria. É bonito isso, né? Interessante esse negócio. Repito. Olha só, vocês viram lá no princípio metafísico que a matéria e forma eles têm uma simbiose, entre aspas, né? A gente falou delas sempre meio juntas. Aqui a gente viu que a dopamina, a falta, a ausência, ou excesso de dopamina tem a ver com a percepção da forma no sujeito, ok? E a norepinefrina, eu estou falando isso para vocês, eu não estou enfim, deduzindo, eu estou falando porque é assim, a norepinefrina, quando ela falta, você tem uma sensação de pânico, uma sensação assim de que a matéria não dá conta de se instalar no mundo, que o corpo não dá conta de se instalar no mundo. Olha o que eu estou dizendo. A norepinefrina ela é feita a partir da dopamina. É como se fosse um contínuo lá de fenilalanina, né? Passando por aquilo tudo, chegando na dopamina, depois chegando na norepinefrina. É como se estivesse dentro de uma mesma cadeia. Assim como acontece mais ou menos com a matéria e com a forma. Eles são um composto, ilemórfico, eu chamei, inclusive. Tem uma simbiose, tem uma conversa ali interna da coisa. Interessante isso, né? E a própria confecção dos neurotransmissores, elas indicam algo para a gente, disso que a gente pode falar de uma psicopatologia metafísica. Tá ou não?